Olá, meus amigos. Hoje eu quero trazer para vocês uma das vantagens de ser um discípulo de Jesus Cristo. E para começo, a respeito da nossa mente, né? 1 Coríntios 2,16, a palavra de Deus afirma que a partir do momento que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e passamos a andar segundo os seus preceitos, os seus mandamentos, passamos a ter a mente de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo? É ter a mente de um Deus. Você já parou para pensar nessa benção que a gente recebe? Ter a mente de um Deus. E agora eu quero discernir para vocês como funciona ter a mente de um Deus. Ter a mente de um Deus é o seguinte: você tem uma mente, né, um pensamento acima do bem e do mal. Aí você pode achar que é muita arrogância ter um pensamento desse, né? Mas não é. E eu quero demonstrar para vocês aqui como funciona isso. Veja bem, ter uma mente acima do bem e do mal não quer dizer que você está isento, né, de pensar coisas difíceis, de passar por situações difíceis. O diferencial é o seguinte: você tem um foco, entendeu? Que nem no nosso foco é a vida eterna e ser uma pessoa melhor, ser um ser melhor, entendeu? Com aquele objetivo de ajudar, de ensinar, né? De progresso, coisas de progresso mesmo. E o que acontece? Por mais que nós tenhamos os mesmos sentimentos que a grande maioria, né, na sua totalização tem, nós temos os mesmos pensamentos, só que com a diferença. Na questão sentimental, nós passamos pelas dores, né, pelas frustrações, só que no entanto, como o nosso foco é Deus, como o nosso foco é a vida eterna, a gente passa, mas a gente continua focado, seguindo. Então, existem passagens bíblicas que nos instruem a fazer isso, que é no caso, tem uma palavra que está em Provérbios 4:27, que diz assim: não desvieis nem para a direita nem para a esquerda. E outra em Deuteronômio também, Deus ordenou a Josué, né? Não te mandei eu, né? Para que ele não desviasse nem para a direita e nem para a esquerda. Então, ou seja, vem as situações difíceis, mas isso não nos abala a ponto de nos desviarmos, entendeu? Então, assim, esse é o diferencial, né, de se ter a mente de Cristo. E um exemplo, né, foi o que Cristo nos deu quando ele foi orar no Getsemane, antes dele ser crucificado, quando ele chegou para o Pai e disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Naquela hora ali ele demonstrou a natureza humana, né? A natureza de Cristo, a natureza humana, que também sente as dores, sente os medos, mas já na sequência ele falou: mas no entanto que seja feita a sua vontade, entende? Então esse é o diferencial da pessoa quando ela se torna realmente cristã, que sabe qual é o objetivo dela, qual é o sentido dela nessa vida, porque o mais interessante é que a gente saiba qual a finalidade, né? Para que nós viemos para esse mundo. Eu, pelo menos, eu sei, hoje eu já sei, né? Como eu falei para vocês, desde pequenininho que eu observo a palavra, mas até então eu sei que eu não tinha me tornado um cristão. E hoje eu estou trabalhando para ser ainda, né? Porque não é fácil, né?
Essa questão que derruba muita gente é a questão sentimental. A questão sentimental ela judia, porque a gente, às vezes assim, eu não sei ainda, muitas coisas eu não sei como lidar ainda, mas você não sabe como agir, entende? Não sabe como fazer. E outra, essa é uma qualidade que apenas Deus e o ser humano têm, entende? Que é não ser limitado. Pode ver, a nossa mente ela tem ainda tem, nós usamos uma pequena parte, mas a capacidade nossa é imensa. E essa é uma capacidade que somente Deus tem. É Deus e o ser humano. E por isso que Satanás ele se enfureceu tanto com Deus, porque ele capacitou mais o homem do que ele, porque o mais próximo que tinha de Deus era Satanás. Então, tanto é que quando a Bíblia se refere a ele, se refere que ele vivia no jardim de Deus, né? No Éden de Deus, e entre as pedras, né, afogueadas, aquilo ali eram as vestimentas de um sacerdote. E aqui na terra teve uma representação dessa, que era lá no Antigo Testamento, quando era na época do templo, que o sacerdote ele tinha um avental com todas as pedras. Então era o único, o sumo sacerdote era o único que uma vez por ano ele entrava no Santo Santíssimo para fazer expiação, que era fazer uma oferenda a Deus pelo pecado do povo, entendeu? Então é assim que funciona. E ele era o que era mais próximo. E nós temos esse acesso com Deus, né? E hoje nós já temos ele dentro de nós, né? Nós agimos já. A pessoa que vai se tornando cristã, ela vai se agindo já como Deus, entende? Eu ainda não sei ainda lidar com as coisas, é muito recente, entende? Eu estou para dizer para você que essa nova fase minha, se muito tiver, ela tem, apesar de ter toda a vida ter observado a Bíblia, ter ido para algumas igrejas no passado, né? Que hoje não frequento mais, mas se tornar cristão, ela é muito recente, é muito. Você vê uma criança de 5 meses, ela, coitada, ela está começando a rolar no berço, né? Então, assim, eu não sei muito como agir, mas eu acredito que eu ainda vou aprender muito. Eu fiz um esboço aqui para passar algumas coisas. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Ah, tá. Como Jesus Cristo ele diz aqui, né? No mundo tereis aflição, né? Ele fala, e disse essas coisas para que em mim tereis paz. Ele está no João 16:33. Que então a gente tem as aflições, né? Mas ele diz que ele venceu e a gente tem a capacidade de vencer, desde que a gente esteja focado nele, entende? Aí depois tem outras coisas que acontecem a partir do momento que você se entrega realmente para Deus, que o Espírito dele começa a agir dentro de nós. A gente são os dons, né? Que tá dons espirituais. Se eu não me engano, é 1 Coríntios 12, né? Que é revelação, né? Consegue revelar aquilo que está em oculto. Palavra de sabedoria, quando vem dar uma palavra que nem outra pessoa consegue passar aquilo para você. Palavra de conhecimento, dons de poder, que é fé, cura, milagres, né? Aí você pode dizer assim, milagre, mas tal, fez como é que fala? Aquele primeiro milagre de Jesus Cristo, que foi a transformação, né, da água em vinho. Você já pesquisou a respeito na ciência como que precisa fazer para acontecer aquilo, né? É como se fosse criar sei lá, parece que eu vi alguma coisa, não sei quantos milhões de bomba atômica para construir, eu sei lá, pesquisa depois aí você vai ver, para fazer essa transformação, ou seja, é o domínio sobre a física, a química, né? É uma coisa assim absurda. Então você vê uma capacidade, né? Que é o dons de milagre, de profecia, é dizer aquilo que Deus está para fazer antecipadamente, né? Como no caso que eu estava passando para vocês, né? Discernimento a respeito da profecia, de uma praga que é da primeira taça, né? Que vai ser derramado sobre a humanidade. E que eu acredito que não está distante, que eu ainda vou viver para ver isso, entende?
Eu passei, ela está no Apocalipse 16. Isso é o dom de profecia, né? Você interpretar, que Apocalipse. Apocalipse é um livro que praticamente quase que ninguém consegue interpretar ele, entende? Então, se não for pelo Espírito de Deus, você não consegue. É interpretação de línguas, né? Depois tem aquelas outras que de servir, ensinar, liderar, contribuição, contribuir, ajudar quando a pessoa está desanimada, demonstrar misericórdia, né? E tem uma outra, uma outra capacidade que eles falam arrebatamento, mas como é que fala? A capacidade de teletransportar. Tem uma passagem de Filipe, que ele foi arrebatado de uma cidade para outra, para fazer o batismo para batizar uma pessoa, entende? Então assim, tem muitas coisas ainda que eu não sei nem como que funciona, entende? Eu acredito que vem acontecendo bastante coisa na minha vida, mas em resumo é isso, entendeu? Em resumo é isso, essas capacidades que Deus concede aos seus discípulos, e eu estou aprendendo devagarzinho. Não deixei de ter os sentimentos, né? Porque o sentimento não tem jeito, a gente, querendo ou não, acaba tendo algumas frustrações ou momentos de felicidade também, mas que nada disso venha mudar a nossa direção. E eu estou seguindo firme. Esse vídeo aí para vocês, procura conhecer, ler, estudar a respeito, é muito gostoso, sabe, gente? Isso não é coisa de gente bitolada não, é coisa de gente inteligente, que quer ter uma vida melhor, que quer ter uma... É uma vida, quando eu digo para vocês vida melhor, é uma vida material melhor também, entendeu? Não é só questão espiritual não. É lógico que você fica livre do problema de ansiedade, né? Da insegurança, porque você está focado, entende? Conforme eu for aprendendo, eu vou passando para vocês. É que é muito recente, não foi para vocês, é uns 5 meses mais ou menos, né? Que eu tô me firmando. E conforme eu for aprendendo, eu passo para vocês. Vocês tenham um domingo excelente, abençoado. Eu corri para fazer esse videozinho rapidinho para vocês aqui. Eu coloquei minha horta ali para dar uma irrigada. Já está quase acabando também, mas tem uns pezinhos de algumas coisas lá ainda. E eu estou mantendo, né? Que agora o foco aqui agora mais é festa, né? Final de ano, o sítio bomba nas festas. Isso aí, gente. Deus abençoe. Tenha um excelente domingo.